Olá, tudo bem? Juntos, outra vez, nessa nossa empreitada para entender esse idioma tão bonito, a língua portuguesa. Estilística, figuras de linguagem. A nossa preocupação está em passar para você, caro amigo, cara amiga, que os concursos estão cada vez mais inserindo na prova de língua portuguesa questões inerentes à interpretação de texto. Aí entra o assunto figuras de linguagem, recursos literários. Muita gente pergunta: eu posso usar figura de linguagem na redação? Antes de responder a esta pergunta, por que nós não vamos nos preocupar em entender melhor o que é este assunto, figuras de linguagem? Observe o quadro. Nós temos uma divisão. Existem as figuras de sintaxe, existem as figuras de estilo. Claro, qual o porquê dessa divisão? Chamamos figuras de sintaxe porque mexem na estrutura sintática do texto, quer na concordância, quer na regência, nos preceitos apregoados pela gramática normativa. Figuras de sintaxe. Silepse, também chamada concordância ideológica. Silepse. Salvador é linda. Mas Salvador é uma palavra masculina. Linda é uma palavra feminina. A gramática normativa manda que o adjetivo concorde com o substantivo. Exatamente. Por isso que nós chamamos recursos literários, figuras de linguagem. Quando se diz Salvador é linda, a concordância é feita com a ideia implícita de cidade. Salvador é uma cidade linda. Lembre-se disso. Silepse, concordância ideológica. Os brasileiros somos animados. Os brasileiros, terceira pessoa do plural. O verbo, primeira pessoa do plural. O verbo não tem que concordar com o sujeito. Quando se diz os brasileiros somos, eu estou me incluindo entre os brasileiros. Os brasileiros, eu também sou brasileiro. Os brasileiros somos. A ideia está implícita, está na inclusão de quem fala, que também é brasileiro. Grande parte dos alunos sorriam. O núcleo do sujeito é parte, é singular. O verbo está no plural. Lembra a regrinha? O verbo concorda com a ideia alunos. O verbo deixa de concordar com o núcleo. Silepse, concordância ideológica. Existe a silepse de gênero. Salvador é linda. Existe a silepse de pessoa. Terceira do plural, primeira do plural. Eu estou me incluindo. Silepse de gênero, silepse de pessoa. Existe a silepse de número, singular, plural. Professor, e a respeito da redação? Essa figura, evite. Lembre-se, as figuras de linguagem, na sua grande maioria, servem para o enriquecimento do texto literário, mas os concursos podem cobrá-las nas questões de interpretação de texto. Daí nós vamos pouco a pouco conhecendo essas figuras. Elipse e zeugma, duas figuras de omissão, interferem diretamente na estrutura sintática. Figura de sintaxe, elipse e zeugma. Professor, se são duas figuras de omissão, qual a diferença da elipse para a zeugma? Primeiro entenda, somos criação do medo. Note que foi omitido aqui o termo nós. Foi omitido o termo nós. E o termo nós não é o sujeito?
Por isso que eu chamo o sujeito oculto ou elíptico, figura de omissão. Elas foram ao clube, eles ao cinema. O que foi omitido aqui? O verbo ir. Elas foram ao clube, eles foram ao cinema. Você não vai repetir esse verbo para comprometer a coesão do texto. Vai? Você não vai. Elipse e zeugma, duas figuras de omissão. Qual é a diferença de uma para outra? Na elipse, somos criação do medo. O termo omitido é óbvio. O termo omitido é claro. Na zeugma, elas foram ao clube, eles ao cinema. O termo omitido já foi anteriormente citado. Na elipse, o termo omitido é óbvio. Na zeugma, o termo omitido já foi citado. Elipse e zeugma, duas figuras de omissão. Pleonasmo, redundância, repetição da ideia. Viveu a vida que pediu a Deus. Sentiu uma sensação muito boa. Professor, costuma dizer que saiu para fora, entrou para dentro. Isso também é pleonasmo? Pleonasmo vicioso. Quando a repetição é muito grosseira, tem-se o pleonasmo vício de linguagem. Quando a repetição não é tão grosseira, tem-se o pleonasmo figura de linguagem. Se ele viveu, obviamente, foi a vida. Eu te beijarei com o beijo dos deuses. Pleonasmo, figura de linguagem, repetição. Polissíndeto. 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 Vamos fazer uma pequena retificação aqui. Polissíndeto. Vários, muitos, síndeto, ligação, conjunção. O que é o polissíndeto? É um recurso literário que consiste na insistência da conjunção do conectivo. E cai, e levanta, e sacode a poeira. A sua preocupação, já sei qual é, a redação. Não use o polissíndeto na redação. É um recurso de ênfase da literatura. Poli, vários, síndeto, conjunção. No polissíndeto, repete-se a conjunção. Eu já sei o que você quer me perguntar. Professor Cleano Carvalho, se eu tirar as conjunções, aí você vai ter, em vez do polissíndeto, o assíndeto. É o contrário do polissíndeto. Ausência de conjunção. Orações assindéticas. Ausência da conjunção. Polissíndeto. Repetição da conjunção. Assíndeto. Ausência da conjunção. Polissíndeto. Deve ser evitado na redação. Assíndeto. Pode ser empregado na redação sem vários problemas. Anacoluto. Observe esta frase. O nascimento de Jesus, assim os cristãos entenderam o plano de Deus. Olha a ideia, o nascimento de Jesus. Há uma quebra, há um rompimento. A estrutura é quebrada, começa-se com outra ideia. Quando a frase está terminada, você vai entender o propósito semântico do termo em que se deu a ruptura. A frase seria: assim os cristãos entenderam o plano de Deus. Assim como com o nascimento de Jesus. No anacoluto, há uma quebra da estrutura inicial da frase. Começa-se uma outra ideia para que depois se entenda o porquê do elemento inicial. A viagem à Lua. A humanidade jamais entendeu. Mas se você observar essa quebra, mais tarde, no fim da frase, você vai entender a semântica completa dela. Anacoluto. Anástrofe e hipérbato. Duas figuras de inversão. Duas figuras de inversão. Observe o preceito bíblico. Pela árvore se conhecem os frutos. Me dá a ordem direta. Os frutos se conhecem pela árvore. Inversão. Hipérbato.
abriga todo o cemitério desta vida, os valentes inicialmente. Se perguntarem a você, qual a diferença do hipérbato para a anástrofe? Primeiro você vai pela semelhança. Hipérbato, anástrofe, duas figuras de inversão. A diferença é que a inversão do hipérbato é muito violenta. A inversão do hipérbato é tão violenta que muitas vezes o entendimento fica comprometido. Olha como a anástrofe trata-se de uma inversão suave. Os frutos se conhecem pela árvore. Arrume esta frase aqui. Abriga todo o cemitério desta vida, os valentes inicialmente. A compreensão não fica comprometida? Fica. Todo cemitério abriga os valentes desta vida inicialmente. Ele quer dizer que os valentes tendem a ir primeiro para o cemitério. O hipérbato, grande. A inversão é grande. Há uma inversão, há uma intercalação. E por isso, a compreensão pode estar comprometida. Você vai usar o hipérbato num texto dissertativo? Não vai. A sua dissertação, a sua ideia, a sua tese corre o risco de não ser entendida pelo corretor. Professor, eu tenho assim uma dúvida ainda sobre o hipérbato. A letra do hino nacional, eu posso indicá-la como exemplo de hipérbato? Já foi questão de prova. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. De um povo heróico, brado retumbante. Organize a ideia. Faça isso agora mesmo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Você tem aí inversões violentas. Você tem aí um hipérbato. Quer saber? O que torna tão difícil entender Camões? Camões escreve por hipérbato. São violentas as inversões dos textos camonianos. O hipérbato, anote aí e não esqueça, o hipérbato é um grande inimigo de uma das qualidades do texto, a clareza. O hipérbato é um grande amigo da obscuridade, da falta de compreensão do texto. Então, figuras de sintaxe mexe-se diretamente na estrutura da oração. Silepse, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anástrofe, hipérbato. Não temos aqui todas, mas é um bom começo, não? Pois eu convido você agora. Vamos dar uma olhada nas figuras de estilo. Por que elas são chamadas figuras de estilo? Quer saber? Vem comigo. A gente vê isso agora.